Depois de dar a largada aí na corrida pela imunização no Ocidente, a Europa enfrenta dificuldades em seguir com os cronogramas de vacinação. E isso pode ter impactos no fornecimento global de vacinas. A União Europeia ameaçou bloquear a exportação de doses produzidas no bloco. É uma resposta a um comunicado da farmacêutica AstraZeneca, que na última sexta-feira anunciou que entregaria menos doses do que o prometido para os países europeus nas próximas semanas. Então, a gente vai a Londres para entender esse impasse com a Cecília Malan. Cissa, bom dia para você. O Reino Unido seria um desses países que não receberiam vacinas da União Europeia nesse período, caso a ameaça se concretize. Quem mandou sair do clube, né, Cecília? Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Olha, o Reino Unido teme ter problemas no fornecimento da vacina da Pfizer, que é produzida na Bélgica. Hoje cedo, o ministro britânico responsável pelas vacinas disse que o estoque por aqui está limitado, mas que ele está confiante de que as doses serão entregues a tempo para atingir a meta de vacinar 15 milhões de pessoas até meados de fevereiro. O ministro lembrou que ninguém vai estar totalmente seguro até que o mundo todo esteja protegido contra a Covid. A União Europeia compra as vacinas em nome de todos os países membros e agora vai exigir de empresas fabricando vacinas no bloco que avisem com antecedência sempre que forem exportar o imunizante para países de fora. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que o bloco investiu bilhões de dólares na produção das primeiras vacinas, fez pré-encomendas antes mesmo de sair a aprovação para uso emergencial e que as empresas precisam cumprir as promessas e obrigações. A AstraZeneca avisou sexta-feira passada que talvez só consiga entregar menos da metade das 80 mil doses prometidas aos europeus até o fim de março por causa de problemas de produção. A vacina já em uso aqui no Reino Unido ainda não foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos, mas deve ser em questão de dias. A meta é proteger... para vocês terem uma ideia, até agora mais de 5 milhões de cidadãos europeus receberam a primeira dose e a meta é proteger 70% da população adulta até setembro. E outra notícia que saiu hoje veio da Organização Mundial da Saúde sobre o intervalo entre a aplicação da primeira e da segunda dose. O Comitê de Especialistas da OMS disse que no caso de vacinas de RNA, como a da Pfizer e a da Moderna, é possível esperar até 42 dias para aplicar a segunda injeção. Isso seria somente em circunstâncias excepcionais, já que o intervalo ideal e recomendado e testado é de 28 dias. Só lembrando que a OMS, Cecília, ainda não aprovou o uso emergencial da vacina da Moderna, apenas a da Pfizer, por enquanto. Esse selo da Organização Mundial da Saúde é importante porque serve de guias para países com agências regulatórias fracas. Cissa, a gente sabe que está correndo aí, está rolando essa corrida pela imunização na Europa, mas também estão rolando muitas medidas restritivas e parece que isso está enfrentando uma forte rejeição na Holanda, né? Prefeitos de várias cidades holandesas já prometeram impor medidas de emergência depois de 3 noites de protestos violentos. São pequenos grupos de pessoas, muitas sem máscaras, que protestam contra as novas medidas de restrição impostas pelo governo para tentar conter os efeitos drásticos da pandemia. Mais de 150 pessoas foram presas desde ontem à noite em várias cidades. A maior insatisfação desses grupos, na maioria jovens, é o toque de recolher entre 9 da noite e 4h30 da manhã, o primeiro imposto no país desde a Segunda Guerra Mundial. Bares e restaurantes estão fechados na Holanda desde outubro, escolas fecharam mês passado. Em Amsterdã, o prefeito pediu que os pais mantenham os filhos em casa. O primeiro-ministro Mark Rutte disse que os protestos são criminosos em tempos de pandemia e que qualquer pessoa normal vê essa violência toda com espanto. O país tem quase 1 milhão de casos de Covid numa população de 17 milhões de habitantes. Agora, o curioso, Cecília, é que a atitude da Holanda mudou muito desde o início
da pandemia, o governo demorou a recomendar o uso de máscaras, por exemplo, e dizia com um certo orgulho que os holandeses tinham muito bom senso, respeitavam as leis e, portanto, não precisavam ser tratados como crianças, um senso de excepcionalidade que logo se deparou com a realidade e agora o país impõe medidas draconianas que tanto tentou evitar. Cecília. Cissa, as imagens são impressionantes ali da Holanda. Te agradeço por trazer as informações para a gente. De volta ao Brasil, o assunto agora é a vacinação em Minas Gerais. O governo do